Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu trouxe aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos meditar nos versículos 11 e 12. A palavra nos diz: E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amados, aqui essa palavra, ela traz uma passagem muito importante quando o povo de Deus estava ali ainda vagando por aquele deserto. E Deus, ele ainda fala, Deus ainda fortalece e Deus ainda levanta a vitória no meio da guerra. Nessa palavra que eu acabei de ler, Moisés levantava as mãos e Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, a palavra diz que Amaleque é quem prevalecia. E o texto continua dizendo que as mãos de Moisés ficaram pesadas. Então Arão e Ur se aproximaram, colocaram uma pedra para ele se assentar e sustentaram as mãos dele até o pôr do sol. Aqui há uma palavra profética para esta geração. Existem batalhas que você não vence apenas com estratégia humana. Existem guerras que só se vencem permanecendo na presença de Deus. Josué estava no vale lutando com a espada, mas Moisés estava ali com as mãos levantadas. Isso significa que a batalha estava acontecendo embaixo, mas a definição da vitória estava em cima, estava no alto. Tem gente que só olha para o vale, só olha para o problema, só olha para a afronta, só olha para o escárnio, para o deboche, só olha para aqueles que estão se assentando na roda dos escarnecedores. Mas o Senhor, ele diz: a guerra não está decidida naquilo que os seus olhos veem. A sua guerra está sendo movimentada no mundo espiritual. Esta é a mensagem que esse texto traz para mim e para você. O texto nos diz: quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando Moisés baixava, Amaleque é quem prevalecia. E mãos levantadas falam de clamor, falam de rendição, falam de dependência, falam de autoridade espiritual. Quando eu e você nos posicionamos diante do Senhor, com as nossas mãos erguidas para o alto, com os nossos pedidos colocados, depositados sobre o altar de Deus, quem prevalece é o poder e a autoridade que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu quero dizer algo aqui com muita seriedade. Tem vitória na sua vida que não virá pelo braço da carne, não virá pelo favor de homens, não virá pela sua capacidade apenas. Tem vitória na nossa vida que ela só vem quando você entende que precisa continuar com as mãos erguidas diante do Senhor. Mas a Bíblia não romantiza
a batalha. A palavra faz questão de deixar claro que as mãos de Moisés, elas ficaram pesadas. Olha a profundidade disso. Esse texto, ele está falando, ele está comunicando comigo e com você, que Moisés, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ter um chamado, apesar de ter uma missão, apesar de ter experiência com o sobrenatural, apesar de ter visto o mar se abrir, apesar de todos os milagres que Moisés testemunhou antes da saída do Egito, de todas as pragas que o Senhor enviou ali, Moisés, ainda assim, ele se sentiu cansado, ele se sentiu fatigado, porque servo de Deus também se cansa, quem prega também se cansa, quem ora também se cansa, quem jejua também se cansa, quem serve também se cansa. Talvez alguém que esteja aqui assistindo este vídeo, ouvindo esta mensagem, está aí dizendo em silêncio: missionária, eu estou cansada, eu estou cansado. Eu oro, eu jejuo, eu medito na palavra e nada acontece na minha vida, nada muda no meu cenário. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus, para te dizer que essa batalha, ela ainda não está finalizada. Deus manda eu te dizer, mão pesada não é mão rejeitada. Aleluia, glória a Deus. Coloque o seu glória aí nos comentários. O fato de você estar cansado não significa que Deus te abandonou. O fato de você estar chorando não significa que Deus saiu do controle da sua vida, da sua história. Não significa que tudo está perdido. Há um mover que está acontecendo nos céus. Há um mover de Deus que está acontecendo aí no plano do sobrenatural, no plano do invisível, naquilo que meus olhos e os seus não podem contemplar, mas que nós podemos sentir quando nós permanecemos, quando nós perseveramos na oração, quando nós prosseguimos crendo na promessa que Deus tem na nossa vida. O texto não diz que Moisés perdeu a batalha porque se cansou. O texto diz que no momento do cansaço, Deus providenciou o sustento ali para Moisés. E eu sinto em dizer isso com muita força, que eu estou sentindo agora aqui no meu coração. Deus vai providenciar sustento para você. Sustento espiritual, sustento emocional, sustento ministerial, sustento na sua casa, sustento para a sua alma. Porque tem crente que quando está pensando que ele vai cair, ele está aí pensando que ele está esmorecendo, que ele vai desabar, mas Deus, ele chega para te dizer, e eu sou boca de Deus neste momento para dizer para você, você não vai cair, porque Deus diz que ele está levantando um que ele está levantando um Arão para te ajudar, para te auxiliar, para colocar um sustento, uma base aí para você poder descansar. Deus, ele chega com refrigério. Deus, ele chega com auxílio naqueles momentos em que nós sentimos que a nossa força, ela está esmorecendo, ela está se esvaindo. Você não ficará caído, você não ficará prostrado à beira do caminho. Por mais que pessoas aí estejam torcendo por isso, Deus não vai permitir que os teus inimigos possam rir da sua cara. Arão e Ur,
eles aparecem ali na hora certa. Eles não chegaram para competir com Moisés. Não chegaram para julgar Moisés. Não chegaram para dizer, se fosse eu não estaria cansado. Quantas pessoas estão aí agora debochando de você? Falando, se fosse eu no lugar dele ou dela, não, nada disso estaria acontecendo, ou tal coisa estaria assim assado. Quantas pessoas estão aí te apontando e dizendo o que elas estariam fazendo no seu lugar? Mas não se engane, porque no seu lugar elas não estariam fazendo nada. Elas dizem isso da boca para fora, porque é muito fácil a gente dizer o que a gente faria se estivesse no lugar do outro. Mas a gente só vai saber disso quando a gente realmente está ali, vivendo o cenário, vivendo a situação, vivenciando o problema, a dificuldade. E quando Deus manda Arão e Hur ali para auxiliar Moisés, para que ele não venha a ser vencido pelo cansaço, pela fadiga, essa palavra ela nos mostra que isso é o reino de Deus. Isso é corpo, isso é comunhão, isso é o céu agindo na terra. Porque tem gente que quando te vê fraco te acusa, tem gente que quando te vê ferido te abandona, tem gente que quando te vê ferido te critica, vai deflagrando toda a artilharia pesada que eles têm em crítica ácida contra você, contra a sua vida. Repare que é nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos que nós mais estamos cansados, fatigados, que aparecem pessoas para destilar o seu ódio, a sua fúria, para nos colocar para baixo, para nos desanimar. O inimigo, ele trabalha com essas pessoas, municiando elas de uma artilharia pesada para tentar minar a nossa fé, para tentar contaminar o nosso ânimo. E eu quero dizer para você, neste cenário aí, neste deserto que você está atravessando, eu profetizo, em nome de Jesus, o Senhor vai levantar ajuda para a sua vida. Eu não sei de que parte essa ajuda vai vir, mas eu quero dizer para você, Deus não vai te deixar sozinho. Ele não vai te abandonar em meio a esta situação, em meio a este cenário. Deus vai levantar intercessão, Deus vai levantar conselho, vai levantar socorro, vai levantar um povo cheio de unção para orar, para interceder por você, para te ajudar, para te auxiliar. E tem mais, colocar uma pedra debaixo de Moisés para ele se assentar. Isso é tremendo, porque essa palavra ela está dizendo para mim e para você que quando a força humana falha, Deus ele providencia uma base, ele providencia um sustento, ele providencia um refrigério, um socorro. Porque quando o homem chega no limite, Deus mostra que ele continua sendo a rocha inabalável, a rocha que não se arrebenta. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, pode vir um tsunami, pode vir um terremoto, essa rocha, ela é inabalável, ela permanece inerte em meio às intempéries. Pode faltar força em você, mas não vai faltar o sustento de Deus. Pode faltar ânimo no seu coração, mas não vai faltar poder no céu. Pode faltar uma resposta imediata, mas não vai faltar a fidelidade de Deus para com a sua vida.
Receba essa palavra. Receba essa mensagem. E a Bíblia diz que suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Amigos, aqui não foi um milagre de 5 minutos, não foi uma emoção passageira, não foi um arrepio momentâneo, foi uma sustentação de Deus até o fim daquela batalha. Moisés, mesmo diante da fadiga, mesmo diante do cansaço, ele não se deu por vencido. Ali, com auxílio, com a ajuda de Uri e de Arão, ele permaneceu com as mãos dele erguidas para o alto. Enquanto as mãos dele estavam erguidas para o alto, Josué e o exército de Israel estavam ali lutando e vencendo uma guerra contra o exército de Amaleque. Deus não quer apenas te tocar no início, Deus quer te sustentar até o final. Tem gente que começa bem, mas não suporta o processo. Tem gente que levanta as mãos no culto, mas abaixa elas quando a prova, quando o deserto ele chega. Tem gente que glorifica na promessa, mas se desespera na demora. Acha que porque está demorando, Deus não está agindo, Deus não está trabalhando. Mas esta palavra, ela é para quem decidiu permanecer, para quem está machucado, mas não desistiu, para quem está chorando, mas continua orando, continua depositando orações no altar do Senhor, continua confiando, continua na presença, continua meditando na palavra. Para quem está gemendo, mas ainda acredita que a sua vitória está ali, a um passo, quase dobrando a esquina, muito próximo de chegar até o seu cenário. Receba esta palavra, não abaixe as mãos agora, não entregue os pontos. Não abaixe as mãos por causa da demora, por causa do atraso, não abaixe as mãos por causa da oposição, não abaixe as suas mãos por causa do medo, do temor, da aflição, da dor, da angústia, da lágrima. Não abaixe as mãos por causa do cansaço, porque enquanto as suas mãos permanecerem erguidas para o trono de Deus, Deus estará trabalhando em seu favor, lutando e batalhando por você. Porque enquanto você pensa que está no fim, Deus ele está te dizendo: eu ainda estou te sustentando. A vitória para quem permanece, a resposta para quem continua, há renovo para quem não desiste e há milagre para quem se mantém na posição. E eu quero falar com alguém aqui que entrou neste vídeo. Talvez você está sem forças, talvez você está pensando em entregar os pontos, talvez você esteja pensando em se render. Mas a palavra de Deus para o teu coração é: não se renda, não entregue os pontos. O Senhor te trouxe até aqui, não foi por acaso. Essa palavra, ela é remédio para a sua alma. Essa palavra é direção para o seu espírito. Essa palavra, ela é um renovo para a sua caminhada. Deus está derramando uma unção de renovo, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra barreiras, que derruba muralhas, que te restaura. Porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías 43, aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, subirão como águias, não se fatigarão. Deus também nos diz em Isaías 43, versículos 18 e 19, não considereis as coisas antigas,
olha que Deus está fazendo algo novo. Aí nesse deserto, Ele está colocando águas, fazendo jorrar água da fonte, para saciar a sua sede de vitória, a sua sede de justiça, a sua sede de justificação, porque Deus justifica o justo. Você não se justifica diante dos ímpios, tirando satisfação, querendo provar alguma coisa. Quem te justifica diante do ímpio é o Senhor. Então somente aguarde, então somente espere. Se está te faltando paciência, clame ao Senhor por ela. Clame a Deus por paciência, por resiliência, por temperança. Se o inimigo tentou te convencer de que acabou, hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que isso é uma mentira do diabo. Se o inimigo tentou te fazer acreditar que você está sozinho, hoje Deus te mostra que há ainda sustento do céu para a sua vida, para a sua história, para o seu cenário. Se o inimigo está tentando paralisar a tua fé, te amordaçar, fazer você se sentir como uma pedra, incapaz de se mover, incapaz de se movimentar, Deus hoje está liberando um renovo na sua vida. Ele está quebrando toda a pedreira que o inimigo tentou lançar sobre a sua vida, toda desertificação que o inimigo tentou lançar sobre você. Deus está quebrando hoje, fazendo jorrar água da fonte. Ainda há esperança para a árvore que morreu. A água vai jorrar e essa semente aí, ela vai voltar a frutificar, ela vai voltar a florescer. Você ainda dará muitos frutos, frutos saudáveis, frutos cheios de bênçãos. Porque Deus, Ele é na sua vida. Deus não desampara aqueles que nele confiam. Continue em pé, continue orando, continue crendo, continue adorando, porque o mesmo Deus que deu vitória a Israel, Ele também continua nos dias de hoje, dando vitória ao seu povo. Porque Deus é o mesmo de ontem, hoje, sempre, para sempre será. Deus não desampara aqueles que nele confiam. E eu encerro essa mensagem dizendo para você, se as suas mãos estão pesadas, Deus sustenta. Se a sua batalha está longa, Deus te fortalece, Ele te dá renovo, Ele te dá forças para você prosseguir. Se o seu coração está aflito, Deus te renova. E se você permanecer, a sua vitória, ela vai chegar. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus, eu digo para você, acredite, a sua vitória, ela vai chegar. Não desista, não entregue os pontos. Permaneça na posição que Deus te colocou. E se essa palavra, se ela falou com você, escreva aqui nos comentários. Senhor, sustenta as minhas mãos. Deixa aqui também o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua causa, pela sua casa, pela sua vida e pela sua família. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com mais alguém que você acha que precisa hoje receber uma motivação vinda diretamente do trono do Altíssimo. Amém?